seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Hoje a gente vai dar continuação ao nosso último vídeo, que foi a respeito dos materiais obturadores, e agora a gente vai falar um pouco sobre os materiais sólidos, que é um tipo de material obturador. Você pode assistir o vídeo da nossa última aula aqui no card, eu vou deixar aqui em cima e também na descrição do vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Hoje a gente vai abordar um pouco a respeito dos materiais sólidos. A gente viu que dentro da odontologia obturadora existem os materiais sólidos e os materiais plásticos. Nós iremos falar hoje sobre os sólidos, que são os cones de prata, resina e o gutta-percha. Como a gente vai utilizar esses materiais obturadores? Bom, como a gente viu na última aula, um dos principais objetivos do tratamento endodôntico é fazer um selamento do sistema de canais radiculares, após uma adequada modelagem e sanificação do sistema de seus produtos. O que seria isso? Quando a gente faz um tratamento endodôntico, depois que a gente faz aquela abertura do canal radicular, que a gente faz aquela limpeza, né? Tanto com solução irrigadora quanto com as limas endodônticas, inclusive a gente tem aqui na nossa playlist, aqui no nosso canal, uma playlist sobre endodontia, que eu também vou deixar aqui no card. Então assistam, se vocês caíram de paraquedas nesse vídeo, assistam os nossos últimos vídeos. E esses materiais obturadores, a gente vai colocar depois que a gente fez aquela limpeza daquela parte interna, né? Daquela polpa, daquela dentina. Então, teve o quê? Teve cárie, tiramos aquela cárie. O paciente teve alguma doença relacionada à polpa, potomia ou alguma irritação, a gente precisa tirar e precisamos colocar o material no local, como se a gente fosse fazer uma restauração. O material obturador, a gente pode utilizar os materiais que a gente vai ver hoje, que são os sólidos, quanto os plásticos. E os obturadores mais conhecidos de sólidos são os cones de gutta-percha. Os cones de gutta-percha, a gente vai utilizar eles e vamos colocar junto aos cones de gutta-percha um cimento endodôntico, que vai fazer uma selagem. Então, essa é a adequada modelagem que está dizendo num dos conceitos principais a respeito dos materiais obturadores. E a sanificação é nada mais nada menos do que quando se reduz os micro-organismos. Então, quando a gente está lá passando a lima daquele canal radicular interno, a gente vai estar reduzindo esses micro-organismos, né? Através das soluções irrigadoras, a gente tenta, né, tirar aqueles micro-organismos, até mesmo eliminar eles de vez, para que não haja, né, nenhum tipo de infecção bacteriana naquela cavidade. Então, gente, os materiais obturadores, a gente só consegue fazer um tratamento endodôntico quando a gente elimina esses espaços e a gente sela aqueles tubos dentinários. Então, para selar, a gente precisa dos nossos materiais obturadores, que vão fazer o impedimento, né, dessa penetração dos fluidos teciduais para o canal radicular, fazendo assim a eliminação, que é nada mais nada menos do que a sanificação. Eu também não sabia o que é sanificação, então é basicamente eliminação daqueles micro-organismos. Quais são as propriedades principais dos materiais obturadores? O material obturador, ele tem várias propriedades, né? Como a gente viu na nossa última aula. Tem propriedades biológicas, tem propriedades físico-químicas. Só que assim como o reparo biológico, o material obturador, ele precisa respeitar todas aquelas propriedades que a gente viu. Propriedades físicas, biológicas, químicas, e dentre essas várias propriedades, ele tem que ter ação antimicrobiana, um pH próximo ao neutro, né? Não promover manchamento daquelas estruturas dentárias e entre outras. Bom, e quais são os tipos de materiais obturadores? Existem os materiais obturadores sólidos, que é o que a gente vai ver nessa aula. Existem os plásticos, que vai ser os nossos próximos vídeos, e a gente vai falar um pouco hoje sobre os materiais sólidos. Os materiais sólidos, há três tipos. Há os cones de resina, né? Os cones de resina, ele é um produto novo no mercado, então não tem muito fala dele em livros, a gente encontra mais em artigos. E basicamente o cone de resina, como a gente não utiliza muito na faculdade, ele é um material obturador inovado, né, que agora atual no mercado dentário,
E ele deve ser testado, pesquisado e comparado aos demais materiais. Mas esse cone de resina, ele assim como o cone de gutta-percha, ele vai utilizar esse cone, né, que geralmente é uma base ou poliacrílica ou de poliéster, e junto com uma resina. Então, ao contrário de um cimento endodôntico, por exemplo, ele vai utilizar resina. Se vocês quiserem, eu posso dar uma pesquisada e fazer um vídeo especificamente sobre o cone de resina. Mas a gente vai falar um pouco mais hoje sobre o nosso cone de gutta-percha. Além do cone de resina, nós também temos os cones de prata. Os cones de prata, eles são um tipo de material que é muito utilizado atualmente, né? E a prata, ela é um material que antes do cone de prata, do cone de gutta-percha, era muito obturado no canal radicular. Só que ela trazia mais desvantagens do que vantagens. Então, hoje caiu em desuso. Então, a preferência nos dias atuais, na odontologia, se você for fazer um canal hoje em um dentista, ele vai utilizar, na maior parte das vezes, um cone de gutta-percha. E outra coisa que eu lembrei sobre os cones de resina é que eles utilizam o sistema Resilon. Então, se você tiver interesse por pesquisar, vocês pesquisam o sistema Resilon, que é um cone e aí utiliza tanto cimento quanto um primer. Só que aí, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo só sobre o cone de resina. E, como eu disse, a gente vai abordar hoje sobre os cones de gutta-percha, que são os cones mais utilizados no mercado. Então, aqui eu trouxe uma imagem do cone de prata, né, que caiu em desuso, foi uma das únicas, assim, que eu achei na internet, de um site de endodontia, dessa professora Andressa Paz, e dá pra gente ver, né, como ele é bem mais antigo, bem menos, mais propriedades desvantajosas, né, do que o cone de gutta-percha. E os nossos queridos cones de gutta-percha, que eu tenho certeza que se você pegar essa matéria na faculdade, sua professora vai mandar você comprar de todas as séries. Primeira série, segunda série, terceira série, os cones acessórios ou secundários, né? Enfim. Então, o que seriam os cones de gutta-percha? O cone de gutta-percha, ele, apesar de ser mais utilizado hoje, ele foi introduzido na endodontia, né, odontológica, em 1867, por esse Bowman. E ele foi introduzido como material obturador. Só que naquela época as pessoas não sabiam muito como é que funcionava esse tipo de cone. Então, depois de vários estudos, vários artigos, pesquisas, como eu falei no início do vídeo, aí começou a ser utilizado esse cone de gutta-percha. Ele é composto quimicamente por um polímero de isopreno, né, que a gente tem aqui a forma química dele, apenas por saber, né? Isso geralmente não cai em prova, nem concurso, não que eu tenha visto. E a gente tem também o cone, também ele é composto, né, de gutta-percha, que é uma substância extraída de uma árvore. Geralmente a gutta-percha ela é encontrada em Sumatra ou nas Filipinas. E esse polímero de isopreno, ele é aproximado com a borracha natural. No entanto, que a gente vai ver aqui posteriormente, uma foto do cone de gutta-percha, ele parece mesmo ser uma borracha, graças a esse polímero de isopreno. Se você já teve a oportunidade de pegar nenhum, ele é mais flexível, né? Por conta de ser composto quimicamente de borracha. Além disso, ele é composto de 75% de óxido de zinco, carbonato de cálcio, sulfato de bário, ceras, resinas, corantes, dentre muitas outras composições. E uma característica muito importante, que talvez pode cobrar ou não, mas a nível de curiosidade, o nome gutta-percha, que é um dos compostos do cone, ele só é 20% composto dele. Então, o cone de gutta-percha, ele é mais composto de óxido de zinco, 75%, do que o gutta-percha. Bom, então aqui a gente tem a imagem do cone de gutta-percha. Então, aqui a gente, quando nós podemos, né, usar eles, a gente vê que ele bem de borrachinha, aqui tem os tamanhos, né? O diâmetro de 15, 20 até 40. Aqui são os nossos cones principais. Bom, o cone de gutta-percha, ele vai preencher geralmente a maior parte do canal e ele vai se adaptar ao nível do terço apical. Quando a gente utiliza um cone de gutta-percha e ele está muito grande, mas ele deu o diâmetro certinho daquele canal, a gente vai cortar e preencher com cimento e depois a gente vai selar. Então, o restante deve ser preenchido com cones secundários
ou quando o canal é muito pequeno e a gente não tem um calibre para aquele canal, a gente utiliza cones secundários ou cones acessórios. E como eu disse, tem os cones de primeira, segunda, terceira série, aí varia muito daquela cavidade, do que você está estudando na clínica também. Eles são encontrados nos diâmetros de 15, 40 até 140. Geralmente são caixas individuais ou caixas sortidas dentro das suas séries. Quando a gente compra na faculdade, elas geralmente são assim, que nem essa da Metabiomed. São caixas sortidas e cada caixinha, né, cada partezinha é dividido. Aqui a gente tem uma imagem do cone sozinho, né? Então essa parte aqui a gente observa que parece, né, ser semelhante a uma borracha. E a gente tem os cones secundários. Os cones secundários, ou também chamados de acessórios, eles se apresentam no formato mais cônico do que o cone principal, porque ele tem uma extremidade muito mais fina. Então, quando a gente utiliza ele para entrar numa cavidade com diâmetro menor, a gente precisa que ele seja mais fino, né, para facilitar a sua inserção. O cone de gutta-percha secundário, gente, ele precisa ser biocompatível. E ele é indicado tanto na técnica de condensação lateral, que a gente vai abordar em vídeos posteriores, quanto na auxiliação das obturações dos canais radiculares, e ele deve ser biocompatível com aquele dente. Ah, uma pergunta que vocês podem estar se perguntando. A gente pode utilizar um cone secundário de uma marca e um cone principal de outra marca? Pode, só que eles têm que ser biocompatíveis entre si, porque eles podem tanto estar sendo usados separadamente, um em um canal principal e o outro em um canal secundário, quanto eles podem estar sendo utilizados em um mesmo canal. Então, imagina se eles não forem compatíveis um com o outro. Então, eles precisam ser biocompatíveis. Bom, gente, aqui a gente tem a imagem de um cone acessório. Ele é muito mais fino, né, por conta da sua extremidade. E pra gente terminar, a gente vai falar um pouco sobre quais são as características desse gutta-percha. O gutta-percha, ele não é considerado um material de obturação ideal, por conta que ele não é utilizado sozinho, né? Então, a gente não consegue só utilizar um material sozinho, só ele. Na verdade, na odontologia de hoje, não há um material que seja 100% ideal. Existem as suas vantagens, existem as suas desvantagens, só que a gente precisa que aquele material ele prove um selamento eficaz para cada caso. O cone de gutta-percha hoje ele é o mais indicado, mas ele não é o mais necessário, né, para aquelas propriedades que aquela cavidade precisa. Só que eu irei utilizar, você provavelmente que está assistindo esse vídeo também irá utilizar, e os dentistas de hoje utilizam o cone de gutta-percha, que, entre outras, ele tem características muito positivas. Aqui a gente tem outra imagem de um cone acessório, e essa foi a nossa parte de cone secundário. Então, após a fase de preparo desses canais radiculares e a obturação finalizada, a umidade deve ser removida do interior dos mesmos. Então, eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, de um dentista do endodôntico, que mostra exatamente o passo a passo de um tratamento endodôntico. Eu achei o vídeo muito interessante. Eu acho que todos nós podemos dar essa chance, né, de mostrar para aquele dentista que o trabalho que ele fez é sensacional. Inclusive, se ele estiver assistindo, não sei se vai estar. Pode ser que sim, pode ser que não. Seu vídeo achei muito, muito bom mesmo. Eu espero que daqui a alguns anos eu possa estar gravando isso para vocês aqui no nosso canal Resumo de Odonto. Então, gente, assistam o vídeo deles, principalmente se vocês estão assim, meio, como é que faz um canal? Nunca vi como é que é feito um tratamento de canal. Sei quais são as fases, mas nunca vi fazendo um. Então, assistam o vídeo deles, eu indico bastante. Vou deixar aqui no card. No card não, na descrição. E a gente, depois que a gente fez o nosso uso de materiais de gutta-percha, utilizamos o cemento, a gente vai lá, passa essa ponta de papel absorvente, que vai se encontrar também nos mesmos calibres das pontas de gutta-percha principais. Então, aqui a gente tem a ponta de papel absorvente, inclusive eu tenho dessa marca, e ela é muito boa.
Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre materiais sólidos, abordando principalmente os cones de gutta-percha. É um resumo e eu espero muito que vocês tenham entendido. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, por favor. Ajuda. Deixa seu comentário aí, deixa o like se você gostou e compartilha pro pessoal da sua sala. Se você está... como é que você está lidando agora com esse momento da pandemia? A gente meio que fica desanimado, né? Mas vamos lá, a odontologia é linda e vamos continuar estudando, nos aperfeiçoando cada vez mais e mais. Então é isso. Qualquer coisa, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, @resumosdeodonto@gmail.com ou o nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Tô sempre por lá. Qualquer coisa, vocês... Se eu demorar para responder no e-mail, mandem mensagem lá no Instagram, que estamos aí. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.